Bom dia, turma 100, turma 101. Tudo bem com vocês? Eu já enviei no sábado a prova de matemática e física. E eu gostaria que vocês mandassem até o dia 16. Se puder mandar antes, mandem, vai ser melhor. Com certeza, quem mandar essa provinha até o dia 16, que tiver feito as outras atividades, do dia 20 em diante praticamente já está de folga, né? Vai deixar de assistir essas aulas online e aí só no próximo ano. Aqueles que não mandaram segundo e terceiro período e também não mandaram agora no quarto, nós vamos até o mês de janeiro, ok? Então, tente mandar o mais breve possível essas atividades. Essa prova é só uma questão de formalidade, porque na realidade são as atividades que eu estava mandando, ok? Eu ainda devo mandar mais uma atividade essa semana para completar todas as necessárias, tá bom? Então nós vamos ver aqui a aula de matemática e nós já vimos uma aula sobre soma dos termos de uma PA. Então a soma dos termos de uma PA, gente, não é nada mais, nada menos que você pegar o primeiro, o último termo, dividir por 2 e multiplicar pelo número de termos. A formulazinha aqui, ó, da soma de termos, diz que para encontrar a soma dos termos de uma PA finita, basta utilizar esta fórmula. Sn, que é a soma dos termos, igual a índice 1 mais a índice n vezes n dividido por 2. Nós já vimos isso, vamos dar continuidade e fazer mais alguns exercícios. Então, a equação para se calcular a soma dos termos é Sn, que é a soma dos números de termo, igual a índice 1 mais a índice n vezes o número de termo dividido por 2. Daí, a gente pode calcular quantos termos tiver essa quantidade da soma. Então, o que é o Sn? Soma dos n primeiros termos de uma PA. Sei lá, se você tiver de 1 a 100, você vai somar 1, 2, 3. Não, você pega o primeiro, pega o último, pega o número de termos, joga na fórmula e divide por 2. A índice 1, primeiro termo da PA. A índice n ocupa o enésimo, ou seja, o último termo da posição na sequência. E n é a posição do termo, o número de termo, tá ok? Então, nós vamos fazer o exercício baseado nessa formulazinha. Não tem nada de dificuldade. É só pegar os valores e substituir na fórmula. O que pode acontecer é que na PA que vai ser dada, pode não ter o último termo. E aí nós temos que calcular. Mas aí fica fácil, porque para calcular o último termo de uma PA é a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Nós vamos ver exercício aqui envolvendo essa parte, tá bom? Então, diz aqui no primeiro exercício o seguinte, ó. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética? Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética? Então, ele dá aqui, ó, número 2, número 9, número 16. E fez pontilhado aqui, ó. Eu não sei quantos termos vai ter nessa PA. Mas ele está dizendo aqui, ó, que ele tem 30. Então, pronto, ele já deu o número de termos. Agora, ele deu o último termo? Não, ele não deu o último termo. Nós vamos ter que calcular para usar essa formulazinha aqui, ó. Tá ok? Vamos ver como é que fica. Então, a soma de termos de uma PA finita, ou dos termos iniciais, é essa fórmula dada. Vamos. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo nós temos lá na PA, que é 2. Está aqui, ó. 2. Último termo nós temos? Não. Nós vamos ter que calcular esse termo. E vamos calcular através da fórmula da PA. Então, sempre você pode precisar da fórmula da PA para calcular a soma dos termos. Quem é a fórmula da PA? A índice n igual a índice 1 mais n menos 1 vezes r. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 2. Está aqui, ó. O primeiro termo é 2. Quem é a razão? É o posterior menos o anterior a partir do segundo. Então, fica 9 menos 2 dá 7. Então, nós vamos substituir aqui, ó. A índice 1 é 2, o número de termo foi dado no problema é 10, é 30, menos 1, e a razão é 7. Porque você subtrai 9 menos 2 dá 7. E aí é só fazer a continha. 30 menos 1, 29.
7 vezes 29 dá 203. 203 mais 2 dá 205. Então, você já tem o último termo dessa PA. Aí é só substituir direto na equação. O N é 30, o A índice 1 é 2, o último termo é 205, dividido por 2, que é da fórmula. Somando aqui, ó, 305, você tem que somar o que está dentro. Ó. Você não pode somar 30 mais 2, é 2 mais 205, dá 207 vezes 30. Se você multiplicar isso aqui, ó, baixa o 0, 3 7, 21, baixa o 2 e 3 vezes 2, 6. Dividido por 2 dá 3.105. Então, a soma dos 30 primeiros termos daquela PA começa com 2, com 9, tá? Com 16, é 3.105. Então, basta, se você não tem o último termo, você calcula pela fórmula da PA. Se tiver o último termo, fica mais fácil, tá bom? No segundo exercício, diz o seguinte, ó. Qual é a soma dos números ímpares de 10 a 1.000? De 10 a 1.000. Então, veja o que diz aqui, ó. Para calcular essa soma, podemos usar a soma dos termos de uma PA. Para isso, basta saber o primeiro termo e o último número ímpar da sequência e a quantidade de números ímpares no intervalo. Para isso, observe que o primeiro número ímpar após 10 é 11. Claro, ele botou 10, mas ele quer entre 10 e 1.000. Quem é o primeiro ímpar? A partir de 10 é 11. Quem é o último antes de 1.000? 999. Então, nós vamos começar com 11 e 999. Tá ok? E o próximo termo depois de 11 vai ser 13. Então, ó, 11, 13, 15, 17, pontinho, 999. Não vai escrever todos os números, né? Então, nós já temos já sabemos que é a PA. Ó. Assim, são 990 números entre 11 e 1.000. Portanto, a metade deles é 495 números ímpares. Isso é a quantidade de números ímpares que vai ter, né? Então, nesse caso, devemos calcular o número de termos ímpar entre 11 e 999. Vamos ver o que vai acontecer. É jogar direto na fórmula. Eu botei a sequência aqui, ó. 11, 13, 15, 999. Por que eu botei logo esses números aqui? Para que eu encontre a razão. Então, o primeiro termo é 11, o último é 999, a razão é 2. Está aqui, ó. Eu tinha falado antes. E o número de termos? Eu não sei quem são. Sei? Não, mas eu calculo pela equação da fórmula da PA. A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. O N eu vou encontrar, ó. Então, 999, que é o último termo, igual ao primeiro termo, que é 11, mais N menos 1, vezes a razão, que é 2. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui eu somo 11, ó, com menos 2, dá quanto? Dá 9. Eu tenho uma equação do primeiro grau. 999 igual a... Quando eu somei aqui, ó, ficou 2N mais 9. Eu quero o valor de N, então eu trago 9 para o primeiro termo, fica 999 menos 9, igual a 2N. Ora, 999 menos 9 dá 990, igual a 2N, que está bem aqui, ó. Tá ok? Então, está aqui, 990 igual a 2N. Tirando o valor de N, ó, eu isolo o valor de N, o que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. Logo, eu tenho quanto? Eu tenho 990 dividido por 2, que dá 495 números ímpares. Nós já sabíamos lá em cima que dava 495. Mas, para que não haja erro, que a gente faz assim de cabeça e pode dar erro, é bom fazer os cálculos. Então, o número de termo que eu tenho entre 11 e 999 números ímpares são 495. Agora eu vou substituir direto na fórmula da soma dos termos. Que é a fórmula da soma dos termos? S igual a N vezes a índice 1 mais a índice N dividido por 2. O N eu já tenho, 495. O primeiro termo eu tenho 11. E o último termo, 999. Somando isso aqui, ó, 11 mais 999 dá 1.005.
10 multiplicado por 495 dá esse valor grande aqui, ó, 499.950. Dividido por 2 dá 249.975. Agora imagine que você fosse somar esses números, 11 mais 13 mais 15 mais 17, até chegar em 999. Isso ia passar algumas horas ou pelo menos um dia fazendo essa operação. Com a formulazinha você resolve rapidinho, tá ok? Depois eu vou contar uma história que aconteceu numa sala de aula, na época antiga, na antiguidade, que aconteceu com uma continha dessa aqui. Nós vamos lá no final e no final eu conto a história. Ficam assistindo aí de boa, tá bom? Então vamos para o terceiro exercício. Em uma PA, ele está falando em PA, progressão aritmética, de razão 5, então ele deu a razão, cuja soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Qual é o 25º elemento? Ele quer saber qual é o 25º elemento dessa PA. Ele deu a razão, deu a soma dos termos, deu o número de termos, que é 50, ele quer saber o 25º elemento. Então, vamos ter esses dados aqui, ó, e ver o que vai acontecer. Quem é a razão? 5. Número de termos? 50. Soma dos termos? 6.625. E o primeiro termo? Ele não deu o primeiro termo. Então, nós temos que calcular esse primeiro termo. Primeiro, né? Então, olha lá aqui, ó. O que vai acontecer? Ele diz o seguinte: primeiramente, precisamos relacionar o termo inicial e o final. Podemos fazer isso usando a fórmula do termo geral da PA. O objetivo dessa relação é usá-la na fórmula para a soma dos termos da PA, pois essa soma depende desses termos. Observe. Cálculo da PA. Tá? Cálculo da PA. Cálculo da PA. Essa PA é maiúsculo. Cálculo da PA. Cálculo da PA. Progressão aritmética. Ora, se eu quero calcular a PA, eu vou usar a fórmula. Então, vai ficar A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. O A índice 1 eu sei? Não. O número de termos eu sei? Sei. 50, né? 50 menos 1 vezes a razão que ele deu, que é 5. Então, vai ficar, ó, A índice 1 mais 50 menos 1, 49, vezes 5, 2.245. Então, A índice 50 é igual a índice 1 mais 245. Observe que aqui, ó, ficou o A índice 50, que é o último termo, em função do A índice 1. Então, nós não temos ainda quem é o A índice 1. O que nós vamos fazer? Pegar esse valor aqui, ó, e substituir na fórmula da soma da PA, soma dos termos da PA. Quem é essa soma? N vezes a índice 1 mais a índice N sobre 2. Quem é o N? 50, foi dado, ó. Quem é o índice 1? Eu não sei quem é. É a índice 1 mais a índice 50 sobre 2. Só que esse índice 1, ó, o índice 50, a índice 1 mais a índice 50, é a índice 1 mais 245. Então, fica, ó, esse índice 1 mais a índice 1 mais 245 sobre 2. E a soma dos termos foi dada, ó, 6.625. Então, de novo, ó, eu quero o valor de N, só que eu não tenho esse N. O N é o que eu vou calcular. Aliás, não tenho o índice 1. O índice 1 é que eu vou calcular. Eu tenho o número de termos, que é 50, tenho a soma de termos, que é 6.625, e o índice 1 eu não tenho, e o índice 50 é a índice 1 mais 245, tá bem aqui, ó. Fazendo aqui produto dos meios igual a produto dos extremos, eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes 6.625 igual a 50 vezes essa equaçãozinha aqui, vezes 1.
Porque bem aqui no denominador desse número tem 1. Então, fica tudo isso aqui, ó, multiplicado por 1, que dá o próprio número. 50, eu tenho a índice 1 mais a índice 1, dá 2 a índice 1, mais 245. Aí eu resolvo a minha proporção. Quanto é 2 vezes 6.625? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, 1, 5. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Então, eu tenho 13.250. Aqui eu multiplico, ó, 50 vezes 2 dá 100 a índice 1. 50 vezes 245 dá 12.250. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu trago esse termo para o primeiro membro, ele vai com sinal trocado. Então, fica... Ó, observe que no primeiro membro, eu tenho 12.250, 13.250. No segundo membro, eu tenho 12.250. Quando eu levo para o segundo membro, vai com sinal trocado, permanece 100 vezes a índice 1. Quando eu subtraio aqui, ó, eu tenho 13.250 menos 12.250, eu tenho exatamente 1.000, igual a 100 a índice 1. Equação de primeiro grau, tira o valor do índice 1, fica 1.000 sobre 100. 1.000 sobre 100 dá 10. Então, o meu A índice 1 é igual a 10, tá ok? Agora, eu vou calcular o termo que eu preciso. O A índice 1 é 10, eu já calculei, ó. Então, vai ficar, ó, substituindo agora na equação da PA, fica A índice 50, igual a 10, mais 50 menos 1, vezes a razão, que é 5. 50 menos 1 dá 49. 49 vezes 5 dá quanto? 245. Então, somando 245 mais 10, é o que já está aqui, o 10 é o índice 1, eu tenho 255. Então, o 50º termo é 255. Como eu quero para n igual a 25, vai ficar, ó, a índice 25 igual a índice 1, que é 10, mais 25 menos 1, dá 24, não dá? Vezes a razão. 5 vezes 24 dá 120. Mais 10 dá 130. Então, o termo, o elemento de 25º, o 25º termo dessa PA é 130. Então, o 25º termo dessa PA é 130. Veja que nós usamos primeiro a soma dos termos, depois usamos a PA, depois voltamos para a equação da PA para que se encontre o 25º termo da PA que nós estamos procurando. Tá ok, gente? Peguem esse exercício, refaçam, que ele é bem bacana. Quarto exercício. Qual é a soma de todos os números naturais que vão de 1 até 100? Qual é a soma de todos os números naturais que vão de 1 até 100? O que ele quer dizer? Ele quer que você some de 1 até 100 e veja quanto dá. Qual é a soma dos números naturais que vão de 1 até 100? Quem é o primeiro termo? 1. Quem é o último termo? 100. O número do termo? 100, que vai de 1 a 100, temos 100, tá? Portanto, podemos calcular direto na fórmula Sn igual a n, que é n, 100, que é o número de termo. Quem é o primeiro termo? 1. Quem é o último termo? 100, dividido por 2. Ora, 1 mais 100 dá 101. 101 vezes 100, basta acrescentar esses dois zeros à direita do 101. Eu tenho quanto? 10.100. 10.100 dividido por 2, eu tenho 5.050. Então, esse tipo de problema aqui, gente, é muito fácil, que é direto na fórmula. Veja que você não usou outra fórmula para calcular a soma dos termos. Você usou direto, porque você tem o primeiro termo, tem o último termo, tem o número de termo, é só jogar os valores, ó, substituir os valores nas variáveis. Esse é muito fácil, tá bom? Então, a soma dos 100 primeiros termos é 1.050, ok? Muito obrigado e até a próxima.
Mas vamos ver se ainda tem algum exercício aqui, ó. Rapidinho. Eu acho que ainda tem um exercício. Não, não tem. Terminamos a série de exercícios da soma dos termos, tá bom? Vocês pegam esse exercício, estudem, porque tem uma questão na prova e dá para vocês resolverem. Por favor, mandem essas questões, se for possível, antes do dia 16. Quem tiver já com essa atividade até o dia 16, que me enviar, e já tiver feito as atividades do segundo e terceiro bimestre, vão estar de folga logo até o dia 20, tá ok? E quem não mandou as atividades, façam o possível de mandar. Agora façam os exercícios, porque está vindo cada coisa absurda que não tem nem pé nem cabeça. Tem exercícios que estão mandando que eu nem botei nas atividades, mas eles botam de qualquer jeito e pensam que a gente está ficando, não presta atenção. A gente olha todos os exercícios, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Por favor, mandem as atividades. Um abraço a todos.